Dizem que nós precisamos nos submeter por uma questão de saúde, e nós precisamos fazer isso. Quem pode dizer amém? É difícil cantar com a máscara, ou não é? Eu estava aqui cantando, ó, quão lindo esse nome. Quando eu falava nome, a máscara baixava. Eu pegava pela frente assim, erguia, né? Mas não pode pegar pela frente, né? Tem que pegar aqui na alça. Mas é melhor a gente ser sábio. Aleluia, glória a Deus. Quero compartilhar com você uma palavra, e eu creio que essa palavra tem o poder de transformar a sua vida. Eu creio que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos transformar, e simplesmente ela faz isso quando aprendemos a recebê-la. Então você precisa ter uma disposição para receber a palavra, amém, irmãos? Como que você recebe a palavra? Em primeiro lugar, participando do momento que ela está sendo liberada. Como que você come? Como que você faz para comer? Você precisa sentar na mesa, é verdade ou não? Sim ou não? Você precisa decidir qual lado do prato você vai começar, sim ou não? Você vai decidir se o arroz é por baixo, se o feijão é por baixo. Na verdade o arroz é por baixo, né, irmãos? O feijão é por cima, sempre assim. Há controvérsias, como diz. Então você precisa escolher como que você vai se alimentar. Não tem como você comer de qualquer... Tem como comer deitado na cama? Tem, pastor, tem uns abençoados que faz isso. Ele fica deitado na cama com o prato aqui no peito. Irmão, mas não tem como. Para que você possa receber, você precisa receber da forma certa. Então você precisa aqui no culto participar. Quando nós compartilharmos, você precisa aprender a abrir a sua boca. Sabe por que muitos irmãos não recebem todos os nutrientes da palavra? Eles dizem, não sei, parece que vai culto, vem culto e as coisas não acontecem. É porque talvez você não aprendeu a participar do culto, se alimentar do culto. Então venha todas as vezes para a reunião, ou então os irmãos que nos assistem, você precisa aprender a participar da reunião, para que você possa receber os nutrientes dela, amém, irmãos? Se você vem para o culto, não fica preocupado com as coisas que estão lá fora. Quem pode dizer amém? Se você está aqui recebendo, foca em receber, né? Você vai usar o celular para fazer as suas anotações, glória a Deus, mas fecha o WhatsApp, fecha Facebook, fecha Instagram, esquece isso agora, senta para comer, amém, irmãos? Preste atenção, porque quando você vai comer ali, você sempre fica atento, né, irmão? Você tem que medir, você precisa medir, porque às vezes só tem um pedaço de carne. Você tem que ir cortando ela devagarzinho, para que a carne dure o tempo que tem o arroz, o feijão no prato. Só para quem sabe. Então veja, até para você comer, precisa ter ali uma organização. Então você está aqui no culto, não permita com que nada roube você daquilo que Deus quer fazer. No meio da palavra, fale amém. No meio da palavra, abra sua boca para dizer glória a Deus. Amém? Se nós vamos orar, abra sua boca para orar. É assim que você participa do culto, como se você estivesse na sua casa, sentado na mesa comendo. Quem pode dizer glória a Deus? E eu te falo, irmão, se você senta para comer e se alimenta da forma certa, no final você vai estar de barriga cheia e saciado. Se você vem no culto realmente preparado para receber, para se alimentar, você vai sair daqui dizendo, oh glória, o culto foi uma bênção. Quem pode dizer aleluia? Amém. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, chamada como vencer o medo. Porque você sabe, a Bíblia é um livro de promessas. Existem, irmãos, mais de 5.000 promessas na Bíblia. No Novo Testamento, somente no Novo Testamento, existem mais de 3.000 promessas disponíveis para nós. E o Senhor nos promete muitas coisas, porque Ele deseja nos abençoar. Deus deseja nos abençoar. Repita assim comigo: Deus deseja me abençoar. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus que ama entregar, Ele é um Deus que ama derramar, Ele é um Deus que ama surpreender. Fala para quem está do seu lado: Deus ama surpreender os seus filhos. Eu te falo, irmãos, eu tenho o meu filho, eu amo surpreendê-lo. Eu amo surpreender ele. Sabe por quê? Porque eu amo ele. Às vezes a gente vai a algum lugar, ele gosta muito dos carrinhos da Hot Wheels. Eu vou em algum lugar, eu compro o carrinho e eu chego nele e falo: filho, papai tem um presente. Daí ele já: que é? Hot Wheels. Daí eu falo: acertou.
E é só por quê? Porque eu amo ver aquela ação, aquela alegria, aquele sorriso nele, porque eu amo presenteá-lo, porque eu amo ele. É assim que é o Senhor conosco. Ele deseja nos presentear, Ele deseja nos surpreender, porque Ele nos ama. Diga assim comigo: glória a Deus, eu tenho um Pai que me ama. Abra sua Bíblia aí comigo em Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fala assim comigo: o Senhor. Fala mais alto, diga: o Senhor tem pensamentos de paz ao meu respeito, não pensamentos de mal. Diga assim: Ele deseja surpreender-me, fazendo as vontades do meu coração. É interessante, nós falamos muito sobre nós queremos a vontade do coração do Pai. Quantos desejam agradar o coração do Pai? Mas a Bíblia está falando aqui no livro de Jeremias, que Ele deseja fazer a vontade do nosso coração. Você fala: como assim, pastor? Então é Deus que quer fazer a minha vontade, não é eu que deveria querer fazer a vontade dEle? Sim, exatamente isso. O amor de Deus é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele gera em nós os desejos do coração dEle, para que então Ele possa atender esses desejos. Ele não simplesmente quer que você deseje o que Ele quer por imposição, por obrigação, simplesmente por obediência. Não, Ele é um Pai amoroso, que deseja derramar o amor dEle por nós, ao ponto de eu sou conquistado por esse amor. Ah, Senhor, onde eu irei? Para onde fugirei da sua glória? Como me esconderei de tamanho amor? Senhor, eu quero a tua vontade, eu anseio aquilo que o Senhor deseja. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Ele atende os desejos do seu coração. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele nos persegue com cordas de amor. Quem pode dizer glória a Deus? Ele nos encontra em todos os lugares que nós estamos. Ele nos encontra. Você não consegue ficar longe desse amor, porque Ele te prende. Sabe, irmãos, o amor do Senhor, Ele nos prende. Como? Com cordas de amor. Nós somos muito amados por Ele. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe, Ele se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Ele valoriza os mais simples aos mais complexos desejos do nosso coração. E é interessante que a Bíblia fala que o Senhor diz, abra aí, Jeremias, versículo 29, e agora a gente vai ler o verso 12. Abra aí no verso 12. Extraordinário isso. A Bíblia diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Fala para quem está ao teu lado: a Bíblia diz, se você orar, se você o buscar, Ele vai te ouvir. É interessante, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para nós: o que você quer? O que você precisa? É só pedir para mim que eu quero te dar. Sabe por que nós não recebemos? Porque não pedimos. Sabe por que nós não recebemos? Porque não conhecemos ainda o tamanho do Pai que nós temos. O que você precisa hoje, meu irmão, minha irmã? Qual é o desejo do teu coração? O Senhor deseja te dar, Ele deseja te abençoar. Fala assim: o Senhor deseja me abençoar. Mas o que instiga meu coração, que às vezes, eu confesso para você, rouba a minha paz, rouba a minha paz. Eu fico pensando, por que muitos irmãos não provam? Por que muitos irmãos não desfrutam? Por que muitas pessoas têm tantas dificuldades em viver essa vida que Deus tem? Por que tem muita gente que, diante desse tão grande amor, não consegue provar? Eles vivem uma vida rasa, eles vivem uma vida inconstante. Parece que
Quando o evangelho é liberado, os ouvidos de muitos irmãos estão tampados. Eles até vêm para as reuniões, eles até participam das células dos cultos, mas eles vêm numa reunião, eles vão na reunião, eles vêm na reunião, eles vão na reunião, e nada. Já ficou indignado com isso, sim ou não? Irmão, esse aí, eu confesso para você, é minha vida. Eu fico todas as semanas pensando: Senhor, como eu posso ensinar? Como eu posso pregar? Qual é o exemplo? Qual é o versículo? O Espírito Santo me dá inspiração, fala através da minha boca, para que quando o irmão escute, para que aquela irmã escute, a vida dele, a vida dela seja transformada. Porque tem gente que mesmo ouvindo tudo isso que eu estou falando, eles não provam, eles não conseguem se lançar. Em alguns casos vai ano, vem ano, vai dias, vem dias, vai meses, vem meses, e a vida deles é a mesma coisa. Desde os dias que eles conheceram Jesus, a vida deles é a mesma, é o mesmo ciclo, é a mesma história, é os mesmos problemas, é as mesmas lutas, é as mesmas fraquezas. Por quê? Por quê? Você crê que Deus tem coisas maravilhosas para você, sim ou não? Você crê que Deus pode mudar a tua sorte hoje, aqui nesse culto, sim ou não? Então por que você não se lança? Por que você não resolve a tua vida? Por que você não se posiciona? Por que você não pega a mão no arado e vai de uma vez? Se tivesse uma mesa aqui, eu ia dar um tapa na mesa. Pá. Por quê? Fala para quem está do lado, por quê? Pergunta para ele, o que falta? Pergunta para quem está do lado, o que você está esperando? Não, tem que fazer assim, igual eu estou fazendo, irmão. Pergunta para ele, o que você está esperando? Está aqui, busca, que você vai encontrar. Pede, que você vai receber. Eu quero fazer a vontade do teu coração. A Bíblia está dizendo. O que você está esperando? Meu Deus do céu. Eu creio que o que faz com que muitas pessoas não respondam é o medo. É o medo. É o medo que impede você de se posicionar. É o medo que impede você de avançar. É o medo que impede você de tomar decisões. É o medo que muitas vezes nos impede, irmãos, de queimar os nossos barcos, queimar as nossas carroças. É o medo que nos impede de confiar. E em última análise, é o medo da morte. Você fala assim, não pastor, nada a ver, o que me impede é meu marido. Não pastor, o que me impede é meu trabalho. Não pastor, o que me impede é meus filhos. Não irmão, não, é o medo da morte, porque a morte se esconde por trás de todos os nossos medos. Vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Você pode falar, não pastor, não é assim. Você vai perceber, se você for escamando os problemas das pessoas, lá no último tópico está o medo da morte. Por exemplo, do que as pessoas têm medo quando elas vão andar de avião? Não é de o avião cair, é do avião cair e elas morrerem. Quem quando assiste aqueles filmes, quem aqui nunca andou de avião, erga a mão? Com os irmãos, fala para mim, quem assiste aqueles filmes que passa assim um avião, sobre aquelas paisagens lindas e ficou pensando, nossa, deve ser muito legal? Quem aqui gostaria de ter essa experiência? Mas muitas vezes as pessoas, elas acham maravilhoso. Ou tem gente que o medo é tão grande que ele nem quer, de tanto medo. Olha só o Marcos confirmando, que é bem assim. Mas em última análise, o nosso medo não é andar de avião. O medo é do avião cair e a pessoa morrer. Muitas pessoas, elas colocam o trabalho delas acima de tudo. Então elas abandonam todas as coisas por causa do trabalho. E eles dizem assim, pastor, nós precisamos valorizar o nosso emprego. Eu concordo com isso, quem pode dizer amém? Valorize o teu trabalho.
Mas muitas pessoas, eles têm medo de perder o trabalho, perder o emprego. Mas na verdade, sabe por que eles têm tanto medo de perder o emprego? Sabe por que eles não conseguem colocar o Senhor como prioridade? É porque na verdade eles têm medo de perder o emprego. Porque se eles perdem o emprego, eles têm medo que falta o dinheiro. E quando faltar o dinheiro, vai faltar comida. E quando faltar comida, não vai conseguir pagar as contas. E quando não conseguir pagar as contas, os filhos, a família vai perecer. E no final, todos podem morrer. Um dia o irmão falou para mim: pastor, faz 2 noites que eu não durmo. Deu por quê? Porque mandaram embora 2 pessoas da minha empresa. Eu falei: o que isso tem a ver? Eu estou com medo de eu ser o próximo. Se eu for mandado embora, a minha família vai ser destruída, meu casamento vai acabar. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir embora daqui do litoral. Eu estou falando diante de Deus isso. E daí eu falei para ele: como assim? Outras 2 pessoas foram mandadas embora, você não. Por que você está criando tudo isso na sua cabeça? Porque eu tenho medo, pastor. Se eu não tiver o dinheiro para comprar o pão, você acha que a minha esposa vai ficar do meu lado? Eu vou ter que ir embora, vou ter que voltar para casa da minha mãe. E os meus filhos? O que vai ser de mim? Em última análise, é o medo da morte. Muitas pessoas falam: pastor, eu tenho medo de arriscar. Você fala: por que você tem medo de arriscar? Eu tenho medo de arriscar, não dar certo e eu morrer, e não ter mais oportunidade. Mas sabe, irmãos, por que nós temos tanto medo de morrer? Por que nós temos tanto medo de arriscar, de se posicionar? Porque nós todos sabemos que depois da morte nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Todos nós sabemos que vamos ter que comparecer diante de Deus para responder por aquilo que nós fizemos com a nossa vida aqui na terra. Então muitas pessoas têm dificuldade de se posicionar, de responder, por causa do medo da morte, porque ele sabe que depois da morte ele vai ter o Senhor Jesus lá. Hoje ele é o nosso advogado, mas naquele dia ele vai ser o justo juiz, e ele vai resolver a parada com a gente. Então muitas pessoas têm medo, porque eles sabem que vão se encontrar com o Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. O que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram, irmãos? Se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu, então me escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não deverias comer? Veja, irmãos, Adão teve medo, porque ele se lembrava das palavras que tinha ouvido. Adão teve medo, porque ele se lembrou que o Senhor mesmo tinha dito para ele: Adão, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Ele comeu, ele fez o que não deveria ter sido feito. Então quando Deus vem ao encontro dele no jardim, o que ele pensa? Bom, eu comi, não morri, agora Deus chegou, com certeza Ele vai me matar. Veja, você percebe aonde que está enraizado o nosso medo? Aonde que está o motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem responder a Deus? É aqui. O medo enraiza a crença de que estamos apenas dependendo de Deus. Só tem Deus, porque eu comi e não morri, mas agora tem Deus, e quando eu chegar diante de Deus, eu vou morrer.
Por isso que você fala para os irmãos: irmãos, é pela fé. Daí tem gente que ri. Lembra semana passada que eu falei? Pela fé, muitas pessoas pensam que pela fé é o quê? Faz de conta. Não, irmão, ande pela fé. Você crê que Deus vai te abençoar? Creio? Crê nada, mentira. Você crê que Deus é contigo? Creio? Crê nada, mentira. Porque em última análise nós pensamos assim: cara, se eu ficar só na mão de Deus, então eu estou lascado. Nós falamos do amor de Deus, nós pregamos o amor de Deus, mas eu te falo, irmãos, isso só pode ser resolvido com revelação. Uma coisa é você entender a graça de Deus, uma coisa é você entender o amor de Deus, outra coisa é você ter revelação disso no Espírito. Uma coisa é você saber pregar: nada depende de mim, tudo depende de Cristo. Outra coisa é isso se tornar uma realidade na sua vida. Quem aqui compreende o quanto é amado por Deus? Diga amém. Mas a questão é, nós não podemos apenas compreender e entender, nós precisamos aprender a transformar isso em uma experiência diária, ao ponto de, no dia que eu estiver dependendo apenas de Deus, vai ser o melhor dia, porque eu sei que estou tranquilo, guardado e seguro. Sabe, irmãos, por trás do medo está a culpa, por trás do medo está a sensação de que não vai ser suficiente, e se falhar, você é condenado. Muitas pessoas não se posicionam porque têm medo. Eles até creem que são amados, mas eles não provaram ainda da experiência disso. Então eles têm medo de se posicionar, de se lançar, de tomar decisões, porque eles podem falhar. E se eles falharem, eles vão cair na mão de Deus e vão ter que prestar conta. Aquela velha história do que quem a muito é dado, a muito será cobrado. E eles entendem, a visão que eles têm de Deus, mesmo ouvindo o Evangelho, é que Deus é um carrasco, que quer te punir, que quer fazer você pagar, que quer forçar você a obedecer, e se você não fizer, um dia você está morto e que Ele vai te pegar. Muitas pessoas imaginam que Deus é alguém que diz que ama. Muitas pessoas imaginam que Deus é um Deus que finge que perdoa, mas na verdade Ele só está anotando no caderninho dele, porque um dia nós vamos ter que estar diante dele para pagar tudo que a gente fez. Essa é a visão de muitas pessoas, é o medo. O medo está aqui, e nós precisamos aprender a romper com ele hoje, em nome de Jesus. O medo é que está nesse pensamento. Eu te falo, irmãos, meu conselho é que você escute essa palavra pelo menos 5 vezes nessa semana, até semana que vem, para que você possa meditar. Eu não sei você, mas eu gosto de ouvir pregação, então eu escuto 5, 6. Você vai falar assim para mim: pastor, manda uma música. Não tenho nenhuma música. Não tenho nenhuma música. Mas você fala: pastor, manda uma pregação aí. Tem um monte. Tenho mais de 5.000 pregação em áudio. Esboço de pregação deve ter umas 10.000. Livro, tenho 8.000 livros. Posso te mandar tudo que você quiser. Áudio, livro, PDF, pregação. Te mando tudo. Música não tenho. Não tenho. Por quê? Porque eu amo ouvir. Às vezes eu escuto pregações do pastor Aloysio, irmãos. Eu te falo, tem pregação dele que eu consigo falar junto com ele, de tanto que eu já escutei, porque eu fico pensando: isso é tão sério, isso é tão profundo, eu preciso entender, eu preciso experimentar disso que ele está ensinando. Não porque é um homem, não porque eu quero ouvir ensinos de homem, não estou te falando isso, mas ter revelação do texto. Eu preciso ler. Vós não conhece o pensamento que tem ao vosso respeito. Eu tenho pensamentos bons, não pensamentos maus. Você acha que se alguém que entendeu que tem pensamentos bons vai ter medo de se lançar? Sim ou não? Não. Quem compreendeu que ele tem pensamentos bons vai se lançar. Quem concorda, diga amém. Então se você não se lança é porque você ainda não entendeu. Fala para quem está do seu lado: você é amado, e o medo não vai te impedir de responder a Deus.
Veja, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente acabar com o medo, você acha que algo seria resolvido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O grande segredo então é acabar com o medo, porque quando não há medo não há culpa, quando não há medo não há condenação, quando não há medo não há juízo, não há castigo, quando não há medo, irmãos, há liberdade. Ontem, eu não sei o que você gosta de fazer, mas eu comecei a estudar sobre a educação, e eu comecei a aprender sobre o que é educação, e hoje nós vivemos numa geração que as pessoas estudam, sabe para quê? Porque tem que estudar, quando na verdade as pessoas deveriam estudar, porque somente quando você estuda que você encontra a liberdade. No início da educação, quando a palavra educar surgiu, quando eles começaram as escolas, que na verdade não eram escolas como existe hoje, as pessoas buscavam o conhecimento, porque elas sabiam que somente o conhecimento iria trazer libertação. E você sabe que a educação surgiu lá no início do cristianismo. Por quê? Porque os homens estudavam sobre Deus, e depois o próprio Jesus diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É quando você conhece a verdade de Deus que você é liberto. Por que nós precisamos vir aqui para esse culto? Por que você precisa valorizar a pregação da palavra? Por que você não pode, irmão, simplesmente estar na tua casa sozinho e querer dizer que eu vou servir a Deus sozinho? Porque nós precisamos nos reunir para compartilhar a palavra, para buscar a verdade da palavra, e quando nós buscamos a verdade da palavra, nós somos libertos. O medo nos aprisiona, mas quando você conhece a realidade por detrás do medo, e o medo é vencido, você se torna alguém livre. O medo não pode te paralisar mais. Imagina, irmão, se você tivesse certeza que você ia pegar o avião, e você tem certeza que o avião ia voar, ia chegar no destino, e quando chegasse lá você estaria 100% bem. Você teria medo de andar de avião? Não, porque você teria certeza que tudo daria certo. Não há chance nenhuma do avião cair, não há chance nenhuma do avião ter algum tipo de problema. Será, irmãos, que você teria medo? Outra coisa, se você recebesse uma ligação agora, aí, onde você está? Quem trouxe o celular para o culto, diga amém. Amém, aleluia. Olha, essa aí creu, recebeu antes de eu falar, isso é fé, aleluia, eu creio, por isso eu falei. Profetizo, em nome de Jesus, isso que eu vou falar na tua vida, Ali. Imagine que você recebe uma ligação e fala assim, ó, você foi premiado. Ou então o gerente da tua conta liga para você e diz, ó, foi feito um depósito na tua conta, daqui 2 dias vai cair 10 mil reais. Daí você fala, porque a gente tem dificuldade de crer, né? A gente tem dificuldade de crer. Não, tem alguma coisa errada. Não, vê se foi depositado na conta certa. Não, sim, teu nome é Alessandra Teles Hooper, né? Sim, esse é meu nome. Não, é para você mesmo. Quem depositou? Não posso falar quem depositou. Daqui 2 dias está na tua conta. O que você ia pensar? Você ia desacreditar. Você ia ficar, porque a gente não sabe receber. É mesmo? A gente não sabe receber. A gente tem aquela sensação seguinte, não, tem alguma coisa errada. Quando eu te falo aqui, para você crer, para você se lançar, que você é amado, o que nasce no teu coração é essa sensação, não é para mim, está errado. Mas digamos que você crê, como a Alessandra crê, e vai receber no nome de Jesus. Eu te pergunto, você teria medo de gastar o 10ão que você tem hoje? Está na conta, irmão, daqui 2 dias está disponível. Quando você abre ali o aplicativo online, aparece lá, só que aparece saldo bloqueado, disponível daqui 2 dias. Se você soubesse que ia cair 10 mil na conta, você teria medo de ofertar? Você teria medo de semear? Não teria. Por quê? Porque quando não há medo, há liberdade. Quando não há medo, não há insegurança. Quando não há medo, irmãos,
não há limites. Então, se nós queremos provar da vida que o Senhor tem para nós, nós precisamos aprender a remover o medo das nossas vidas. E o medo vai afetar muitas áreas. Em primeiro lugar, o medo afeta nossos relacionamentos. Por quê? Porque o medo impede de lutar por aqueles que são nossos e buscar ser o melhor que podemos ter. Temos medo de falhar como pais, como filhos, como amigos, porque a gente pensa, se eu falhar eu vou ficar sozinho. E por conta desse pensamento, por conta desse medo de falhar, as pessoas não tentam. E como elas não tentam, elas nunca têm. Nós temos medo de confiar nas pessoas, que se eu confiar, eu posso me machucar. Então você não confia, e agora já que você não confia, você é alguém sozinho, solitário, não tem ninguém do teu lado. Temos medo de não suprir expectativas, por isso nunca vivemos relacionamentos profundos. Já viu aquelas pessoas que são superficiais? Elas não são pessoas profundas, eles não compartilham os anseios profundos. Sabe, conhece aquela pessoa do tá tudo bem? Eu tenho uma cisma com isso. Tá tudo sempre bem. Pessoas que ficam querendo mostrar que é maravilhosão, maravilhosona. Eu tenho meio asco assim. Eu gosto de gente de verdade. Quem gosta de gente de verdade? Eu gosto de gente autêntico, sabe? E que você tá azedo? Tô azedo mesmo. Eu gosto de gente assim. Eu só não gosto quando tá todo dia azedo, porque se tá todo dia azedo, tá estragado, né, irmão? Mas é bom, porque às vezes você tem o dia de estar azedo. Mas já viu aquelas pessoas que sempre ficam querendo mostrar que dormir, como diz o outro. Por que nós somos assim? Porque nós temos medo de frustrar as pessoas. Então nós somos superficiais. Tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. É a vida das fotos, é a vida dos likes. Pessoas superficiais porque tem medo. Por conta disso, não consegue construir histórias. Eu falo para você, eu tenho amizades, irmãos, de 15, 20 anos. Eu tenho amizades que duram, eu tenho 26 anos, mas eu tenho amigos que eu tenho amizade há quase 20 anos. 20 anos. Mas tem gente que não tem amigo mais de um ano. Se você não tem, irmão, pelo menos 5 amigos que você pode ficar tempo sem ver, que quando você conversar parece que você ficou meia hora. Se você não tem pelo menos 5 desses, tem algum problema. É porque o medo está instalado no teu coração. Nossa, eu estou falando algo muito sério aqui. Muito sério. Temos medo que as pessoas descubram quem somos. Por isso somos tímidos. A timidez, na verdade, irmãos, é justiça própria, porque a gente não quer que as pessoas saibam quem nós somos. Então nós nos escondemos, porque temos medo de que se elas nos descobrirem, elas não vão querer ser nossos amigos. Então a gente fala, eu sou tímido, eu não converso, eu só pergunto, só respondo o que pergunto. Eu chego por último, saio por primeiro. Quando chego, sempre sento lá atrás para ninguém me ver. Espero alguém vir me abraçar, nunca vou abraçar ninguém. Por quê? Timidez. Percebe como é sério, irmãos, o medo no relacionamento? O medo também destrói os nossos sonhos, porque nos impede de prosperar. Você assiste a televisão e você vê aquelas pessoas que ficaram ricas aos 20 anos, com 25 anos são empresários bem-sucedidos. Você assiste os filmes e você fala, nossa, que pessoa maravilhosa. E daí você olha para si mesmo, você até acha que tem uma boa ideia, você até imagina que poderia também ser igual, mas o medo está ali. E por isso você não empreende, por isso você não abre tua empresa, por isso você não se posiciona para buscar o teu lugar ao sol, como diz. E você aceita que é só mais um. Vamos arrumar um emprego aqui, ganhar um salário mínimo e dizer glória a Deus pelo mínimo. Nenhum problema com o mínimo, do salário mínimo, amém? Mas Deus tem muito mais para você. Você pode prosperar com o salário mínimo, quem pode dizer amém? Que o salário mínimo pode crescer, pode virar 2, pode virar 3, pode virar 4.
Amém, eu recebo. Se ninguém recebe, eu recebo. Outra coisa, o medo nos impede também de correr atrás dos sonhos de criança. Estou sentindo que parece que eu estou no encontro com Deus aqui, irmãos. Eu sinto que é como se o Espírito Santo tivesse que, no final aqui a gente vai fazer uma fila com os encontreiros para orar por você, para liberar ousadia, fé no teu coração. O medo impede você de correr atrás dos sonhos de criança, porque você fala, aquilo lá era coisa de criança, já passou, não tem mais tempo. Quem disse? Quem disse que não tem mais tempo? O medo nos impede de assumir risco. Como eu sei que não vai dar certo, eu não vou nem tentar. Não é assim, irmão? Não adianta, não adianta. O medo nos impede de recomeçar, porque eu já vi que não deu, eu já tentei, não deu, então não tento de novo. Já viu aquela história, se uma pessoa falar que você, desculpa a palavra, não gosto dela, se uma pessoa falar que você é burro, não liga. Se 2 pessoas falar que você é burro, pensa. Se 3 pessoas falar que você é burro, vai comer pasto. Mentira. Você não é burro, você é filho de Deus, amado, criado à imagem e semelhança do Pai. Não importa se você já tentou 3, 4 vezes, não tenha medo. Tem alguém aqui para dizer pelo menos amém? Sabe, irmãos, temos medo de investir em nós. Tem gente que gasta R$200 numa calça. Esses dias minha esposa foi fazer o cabelo, R$450. E as pessoas fazem, sabe o que? Elas pagam. Eu paguei para fazer o cabelo. Tem gente que compra o tênis por 300. Tem gente que paga todo mês a parcela do carro 500, 1.000. É verdade ou não? Quando você fala, irmão, vamos estudar no cursão, não tenho dinheiro, porque a pessoa acha que ela vale tão pouco, ela acha que ela é tão miserável, que sabe o que acontece? Ela investe em coisas externas, mas ela não investe em si mesma, porque é o seguinte, eu sou nada, eu não sou ninguém, eu sou alguém tão sem valor, que na verdade eu vou ter medo de investir em mim mesmo. O que adianta eu investir em mim mesmo? Eu sei que eu não vou ter resultado. O que adianta investir em mim mesmo? Eu sei que não vai resolver de nada. Muitas pessoas não investem em si. Meu Deus, meu tempo vai acabar e eu não terminei. E também na nossa vida cristã, o medo nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Diga por quê? Nós temos medo de assumir compromissos com Deus. E se eu der a minha palavra e não cumprir? Deus vai me cobrar depois. E se eu falar que eu vou e não vou? O que vai acontecer? O Senhor vai me pegar e vai dizer, oh, seu miserável, tratante. Nós temos medo de nos posicionar na igreja. Temos medo de assumir compromissos com o reino. Líder, conta comigo. Pastor, estamos juntos. Vamos lá, vamos ganhar almas, vamos servir, vamos pregar. Eu tenho medo de assumir compromisso, por quê? Porque eu não tenho certeza se vou conseguir suprir tudo aquilo que esperam de mim. Eu não sei se vai dar certo. Temos medo de dizer sim para o reino, porque concluímos que pessoas como nós não podem ser úteis na mão do Senhor. Mas eu quero te falar, irmãos, nós precisamos resolver esse problema do medo. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Queria chamar os irmãos do louvor aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Sabe, irmãos, nós não podemos ser escravos do medo. Você não pode aceitar com que o medo decida o que você vai fazer. Você não pode aceitar que o medo defina quem você é. Você não pode aceitar que o medo fique paralisando os seus planos. Você não pode aceitar que o medo determine aonde você vai ir, como você vai ir.
Você não pode fazer isso. E muitas pessoas são escravas do medo. Sabe por que as pessoas têm muito medo? Sabe por que as pessoas têm tanta dificuldade de dizer sim para Deus? Diga por quê. Pergunta para quem está do outro lado, por que as pessoas têm tanto medo? Pergunta para ele, para ela, fala assim: você tem medo? Muitos irmãos falam assim: pastor, eu não tenho medo. Então por que você não prova a vida que o Senhor tem para você? Então por que as áreas da sua vida ainda não desabrocharam? Deus criou você para que você possa viver uma vida que desabrocha, amém, irmãos? Deus criou você para que a gente possa provar de uma vida que vale a pena ser vivida. Deus criou você para dar certo. Fala assim comigo: Deus me criou. Fala mais alto, diga: Deus me criou para dar certo. Fala para essa pessoa bonita do teu lado, fala assim para ele: Deus criou você para dar certo. Sabe, irmão, há uma constituição em você. Você foi desenhado para o sucesso. Quem pode dizer glória a Deus? Quando Deus pensou em criar você, Ele pensou nos detalhes. Cada detalhe da tua vida, cada traço do teu corpo foi pensado para dar certo. Você precisa compreender isso, mas o medo é que impede você de dar certo. É o medo que te paralisa. E por trás do medo está a dúvida do quanto somos amados. Por trás do medo está aquela sensação: será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que eu sou aceito? Por trás dessa sensação de medo está a falta de confiança no caráter e no coração de Deus. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. Primeiro João 4,18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo tem consigo o castigo, e o que tem medo não está sendo aperfeiçoado em amor. Sabe o que está por trás do medo, irmãos? É a falta de amor. Eu sei que o mundo vai sugerir terapia, né? Eu sei que o mundo vai dizer que você precisa tomar remédio. Ah, eu não consigo dormir, toma remédio. Ou fica lá assistindo televisão. Eu acompanho um irmão na internet, e hoje eu abri lá o Instagram dele, há 2 horas, acordei 7 horas, 2 horas, 7, 6, 5 da manhã, ele estava lá fazendo stories. Ele falou assim: não, é porque eu gosto. Não é, irmão, é porque não tem sono. É porque deita e não tem sono. Porque a vida está aqui fora, os planos estão passando. Já viu as pessoas que dormem o dia inteiro? Por quê? Porque desistiram, porque tem medo. E se tem medo é porque ainda não provaram o quanto são amadas. Há uma vida maravilhosa que nasce todos os dias para nós. Todo dia que amanhece, Deus está te falando: ó, o presente. Prova, meu filho, desfruta, está aí. Até os dias cinzas, Deus nos dá como um presente, para nos ensinar a andar pela fé, que atrás das nuvens Ele está lá. Mas o medo nos impede de provar, o medo nos impede de desfrutar, o medo nos paralisa, o medo nos aprisiona. Oh, meus irmãos, do que você tem medo? Eu sinto o Espírito fazendo essa pergunta: o que você tem medo? Do que você tem medo? Hoje é dia de nós lançarmos fora todo medo e provar do quanto somos amados pelo Senhor. E a gente simplesmente se lançar, confiar. Tem que tomar decisão, vai tomar decisão. Tem que se posicionar, vamos nos posicionar.
Mas não há mais tempo, irmãos, a vida está passando, você não vai ter outra oportunidade. Mas eu te falo, enquanto você está aqui, não vai te faltar oportunidade. Mas por que deixar para amanhã? Por que deixar para se posicionar amanhã? Por que viver o que Deus